Para terminar esse curso, como eu disse, quero trazer para vocês uma comparação entre alguns países. Como que funciona no Brasil, como é que funciona na Europa, como é que funciona nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Para a gente entender que não existe um único modelo só, né? Vamos, eu já quero, inclusive, eu nem vou ficar na tela dessa vez com vocês, enquanto eu estiver falando aqui das comparações entre alguns países, porque eu quero mostrar para vocês algumas imagens importantes, né? Aqui a gente vai fazer uma comparação de 3 times: o time Brasil, o time Estados Unidos e o time Grã-Bretanha, ok? No modelo europeu, o Estado investe diretamente no esporte, ok? Existe um investimento direto do governo público no esporte. E o Estado, através de agências reguladoras, monitora suas seleções. A seleção esportiva ela é controlada por uma instituição, mas ela é monitorada por agências reguladoras, ok? Porque a seleção ela é considerada um patrimônio do governo, ok? As entidades essas instituições ou entidades que administram as seleções não são governamentais nesse modelo, não. Elas são privadas, tá? Nos Estados Unidos, o Estado não investe diretamente no esporte, ele investe indiretamente. Ele investe na educação, que por fim sustenta o esporte, ok? O Estado intervém nas seleções nacionais diretamente. E um ponto muito importante: mais de uma instituição, mais de uma entidade de administração desportiva podem oferecer atletas para uma seleção nacional. Ok? Então, por exemplo, o Team Estados Unidos ele é dividido no USA Judo, USA Vôlei, USA Gym. Então, cada um dos esportes tem o seu setor, tá? E eles são todos ligados ao time Estados Unidos. O time Estados Unidos, o Estado intervém nele diretamente, porque são seleções nacionais, ok? Por fim, o modelo brasileiro. O Estado investe diretamente no esporte. O Estado não tem nenhum controle sobre as seleções nacionais. As seleções nacionais são exploradas por uma única instituição de direito privado em cada esporte. Esse é um ponto muito importante. O Estado investe diretamente no esporte, igual no modelo europeu. O Estado não tem nenhum controle sobre as seleções nacionais. Veja bem, a CBF, a seleção brasileira de futebol, que a gente torce, que a gente vibra, ela não é brasileira como um todo, porque ela é da CBF. A CBF ela é privada. A CBF tem lucro, então a CBF, ela, por alguma razão que a gente não compreende, ela detém o direito de utilizar a marca Seleção Brasileira sem prestação de contas ao Estado. O Estado não tem nenhum controle sobre as seleções nacionais. Diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente da Europa. As seleções nacionais elas são exploradas por uma única instituição de direito privado, não é público, em cada um dos esportes. Então é bem complicado, né? Assim, é uma relação difícil, isso aí. Porque essas instituições elas são ligadas ao COB, o COB é ligado ao COI. Entendendo? Então, por mais que o departamento desportivo jurídico brasileiro não impeça isso de alguma forma, ele acaba sendo submetido por quê? Porque alguém tem que representar o Brasil, por exemplo, nas Olimpíadas. Então, se submete isso de alguma forma e a gente fica ligado a essa FIFA, ao Comitê Olímpico Internacional, etc. Aqui está um bom exemplo. O Dream Team, em 1992, é um ótimo exemplo de organizações diferentes que se juntam e formam uma mesma seleção para representar um time. Aqui a gente tem, basicamente, todos esses jogadores, a gente acha que eles são formados, que eles vieram da NBA. Então eles fazem parte da mesma organização de administração de esportos, né? Não é verdade. Não é verdade.
Aqui tem um jogador que é da NCAA. Da NCAA, que é uma outra liga, que é a Liga do Desporto Universitário. Antes do Dream Team ser formado, os Estados Unidos era representado no basquete pela NCAA. A NCAA montava uma equipe e esses atletas, que eram atletas universitários, que eram atletas amadores, inclusive, não eram profissionais, eles iam representar os Estados Unidos no basquete, ok? Isso mudou em 1992, porque os Estados Unidos estavam perdendo muito e eles montaram então o famoso Dream Team, que aqui eu acho que eu reconheço todo mundo, né? Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson. Esse aqui eu não sei quem que é, não. Esqueci. Ali é o Clyde Drexler, ali é o Karl Malone, o Barkley. Não, ali é o John Stockton, né? Depois o Barkley, depois tem o Karl Malone aqui, depois tem o David Robinson, Patrick Ewing. Aqui no lado, no canto lá, é o Scott Pippen. E tem um desses aqui que é o Chris Mullins, que era o atleta da NCAA. Eles colocaram um cara do NCAA junto com o restante do grande Dream Team americano. Entenderam? Então, aqui é o que eu estou explicando. O USA Basketball, que é quem organiza a seleção nacional, foi na NBA e na NCAA para poder formar sua seleção. Então, duas entidades de administração de desporto diferentes se juntaram para formar a seleção, que quem organiza é o USA Basketball. O USA Basketball é filiado à Federação Internacional de Basquete. A NBA não é filiada à Federação Internacional de Basquete. Ela, inclusive, a NBA não é nem filiada ao USA Basketball. Não é filiado. Entenderam? É muito importante vocês entenderem isso. A mesma coisa acontece no USA Judo. Nos Estados Unidos, a gente tem 5 entidades nacionais de desporto do judô. 2 delas, que são as duas maiores, a United States Judo Association e a US Judo Federation, fazem parte da USA Judo. Essa USA Judo é ligada ao Team USA. Entenderam? Que esse sim é um órgão público. Ok? Então, 2 entidades podem mandar representantes para a seleção americana de judô. Aconteceu no basquete, como eu mostrei para vocês, e acontece atualmente no judô. Acontece. E por que é assim aqui nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, especificamente, senhores, nada é maior do que a livre concorrência. Nada. Porque a liberdade econômica precisa ser preservada. Esse é um ponto muito importante que vocês precisam compreender para entender todo esse aspecto jurídico. Por que tem essa questão, liga, federação, é oficial, não é isso, não é aquilo? Nada disso é oficial. Não tem nada de oficial. Liga não é oficial, federação não é oficial. Não existe oficial. Existe o jurídico. Legalmente, as entidades podem existir? Sim. No sistema brasileiro jurídico, só uma entidade pode formar a seleção que é ligada ao Comitê Olímpico. Porque nada impede, por exemplo, da Liga formar uma seleção brasileira de judô dela para disputar um torneio, por exemplo, da Federação Mundial de Judô. Nada impede, vai ser uma seleção brasileira de judô, tá? Mas não é a seleção brasileira que vai disputar as Olimpíadas. Mas então é porque as Olimpíadas é oficial. Não. O Comitê Olímpico Internacional não é um órgão público, ele é privado. Ele é privado. Ele é multinacional privado. Eles vivem desse dinheiro que as Olimpíadas geram. Não existe esse órgão oficial. É importante a gente entender isso. No momento que nós entendemos isso, nós vamos poder dialogar um pouquinho melhor e com um pouco mais de clareza sobre esse assunto. Senhores, no final aí do livro tem os meus contatos, se vocês quiserem falar comigo. Espero que tenham gostado e aproveitado essas aulas de direito esportivo. Espero que eu tenha sido suficientemente didático para explicar quem não entende nada de direito. E espero que eu não tenha sido básico demais para os meus amigos e companheiros de jornada no direito. Um forte abraço a todos.
Aproveitem, façam uma boa prova com tranquilidade. Um abraço.